aumentou a popularidade de Bolsonaro. E aí vale nós avaliarmos. Já estou vendo aí, as avaliações que estão circulando, estão colocando três fatores: auxílio emergencial, moderação de Bolsonaro, é o segundo fator, enfim, essas coisas. Né? O Bolsonaro antes brigava, né? Agora passou a fazer política, né? E a vitória dele na narrativa da pandemia. Tá? Eu, né, sem desprezar os três fatores, sim, eles estão presentes, mas eu queria que você prestasse atenção em um fator que tem muito peso. A gente está falando de opinião pública, né? E são grandes números. Eu sempre procuro chamar a atenção de você quando observar a opinião pública para os grandes números, tá? O auxílio emergencial beneficia, sei lá, a população de 210 milhões de habitantes, beneficia 40 milhões, né? Talvez até mais do que isso, menos não. Então, o grande impacto desses três fatores vem do auxílio emergencial. Vamos, na pesquisa, né, tem dois dados que são muito relevantes. A perda de apoio de Bolsonaro junto às pessoas de escolaridade e renda mais alta, que foram os eleitores dele, que votaram com muito entusiasmo, majoritariamente em Bolsonaro. A gente pode dizer ali que a vitória de Bolsonaro junto aos eleitores de renda mais alta foi entre 2-1 e 3-1. Para cada dois votos de Bolsonaro, um era no Haddad, ou para cada três votos em Bolsonaro, um era em Haddad, dependendo da localização do país, da localização desse eleitorado, do bairro, nas regiões do país, nas cidades. Então, esse eleitorado passou a avaliar muito mal o Bolsonaro. Por conta de quê? Da posição dele na pandemia, né? E isso daí, então, teve impacto na pesquisa, né? Mas um impacto de diminuição negativo na avaliação de Bolsonaro. É um tipo de eleitor que não vota na esquerda, não votou antes de Bolsonaro, votava no PSDB e não votou na eleição de Bolsonaro. E depois ele entra, em função do auxílio emergencial, ele entra no eleitor de renda mais baixa. Tá? A economia atinge mais gente do que as mortes, né? Lamento ter que falar isso, mas eu só estou reconhecendo algo que está acontecendo. Tá? Então, eu chamo a atenção disso. Tá? O auxílio emergencial é o grande sustentáculo, é o maior sustentáculo da avaliação positiva, da melhoria da avaliação de Bolsonaro. Esse auxílio emergencial é de R$ 600 por mês. Porém, muitas famílias, eu não vi nenhuma estatística sobre isso, mas uma proporção muito grande de famílias recebem R$ 1.200 por mês. Teve uma vez num vídeo lá atrás que eu disse que esse dinheiro era imenso, né? E as pessoas me criticaram, entraram lá e comentaram como esse dinheiro é imenso. Olha, a gente avalia o recurso que a pessoa recebe em função da vida que ela tem. Quer dizer, estou pensando aqui no país hoje, como é o nosso país, né? É um recurso grande. Eu faço pesquisa, né? Eu uma vez fiz uma pesquisa em que a gente perguntou quanto que a pessoa gastava no supermercado por mês em regiões mais pobres do Brasil, regiões rurais, semi-rurais, que não necessariamente são distantes das capitais. Toda a capital de estado, praticamente todas elas, tem uma localidade rural. Tá? Nós pesquisamos em região metropolitana, pesquisamos no interior. Você tinha muita gente cujo supermercado mensal custava R$ 200, R$ 300. Mensal, supermercado, o que ela gastava por mês em supermercado. Não significa que ela fosse fazer uma compra mensal. Mas somando toda a compra mensal dela, ela gastava entre R$ 200 e R$ 300 de supermercado. Plantava muita coisa, consumia muita coisa no quintal de casa, ovos, a galinha, enfim. Mas só para chamar a atenção disso, né? Essas pessoas não compram itens de limpeza, por exemplo, até mesmo limpeza pessoal. Quando começou a pandemia, chamava-se a atenção disso. Olha, as pessoas não têm dinheiro, tem lugar que as pessoas não têm dinheiro para ter acesso a detergente, sabonete. Então, eu estou falando de uma realidade. Essas famílias, né, passaram a receber ou 600 ou R$ 1.200. Muitas passaram a receber R$ 1.200. Uma proporção muito grande passou a receber R$ 1.200. E isso foi atribuído a Bolsonaro. Mas foi o Congresso que aprovou. Bolsonaro queria dar R$ 200. Quem deu foi o Congresso. Olha, o eleitor não olha isso. O eleitor não vê isso. Eu já chamei a atenção disso, venho falando isso em vários vídeos. A crise na Dilma foi por conta do Eduardo Cunha. Ninguém quer saber disso. Ninguém quer saber. O eleitor votou lá. O presidente é o responsável pela direção que o país vai seguir.
Então, se o país decidiu não dar bola para a pandemia, o responsável é o presidente. Pior avaliação dele junto àqueles que têm escolaridade alta. Se o país decidiu, votou no Congresso, dar um auxílio emergencial, né, que teve impacto de R$ 600 a R$ 1.200 na família, quem decidiu foi o presidente. O Congresso que aprovou, não interessa. Tá? É assim que as pessoas acompanham a política. Assim que é. Né? Vai mudar? Vai mudar? Não sei. Né? O dia que mudar, eu vou dizer, mudou, agora é assim. Eu estou dizendo como é. Né? Então, Bolsonaro é tido como responsável por esse auxílio. A vida das pessoas melhorou. A pergunta é, ele vai conseguir manter, pelas regras fiscais que vão vigorar até o final do ano, até o dia 31 de dezembro, se ele quiser, ele mantém os R$ 600 até dezembro. A questão é janeiro. O que vai acontecer em janeiro? E aí você tem a regra do teto de gastos. A regra do teto de gastos, ela foi fortemente apoiada pelo eleitor de Bolsonaro e por um núcleo particular dos apoiadores de Bolsonaro. O mercado financeiro, os empresários, toda a comunidade empresarial. A comunidade empresarial dizendo, olha, o governo não pode mais ficar gastando com ele mesmo, só pode gastar o que arrecada, tem que, se quiser gastar mais, tem que tirar de algum lugar e levar para outro, tem que dizer de onde veio. Então, a regra do teto de gastos é dura, está lá. Tá? Ele pode forçar a barra e tentar furar o teto de gastos para financiar o auxílio emergencial? Pode. Não é algo simples. É difícil que nesse vídeo eu diga assim, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não sabemos o que vai acontecer. Aí depende da dinâmica política. Bolsonaro, se você acompanha o Twitter de Bolsonaro, ele está, sim, muito interessado em implantar o Renda Brasil. Manter esse gasto é impossível, tá? Mesmo furando o teto de gastos, porque esse gasto do auxílio emergencial de R$ 600 por mês são 50 bilhões por mês, né? 50 bilhões, pouco mais de 50 bilhões. Como eu disse, até o final do ano, num esforço imenso, dá para manter. Mas a partir de janeiro, 50 bilhões todo mês não é possível. O que ele pensa fazer? Mudar o nome do Bolsa Família, transformar o nome em Renda Brasil, o valor médio do Bolsa Família é R$ 190, aumentar para 250. Não será a mesma coisa de R$ 600, nem de R$ 1.200. Tá? Então, você tem uma data marcada para avaliar como vai se comportar a popularidade de Bolsonaro sem o auxílio emergencial. Essa data marcada é janeiro do ano que vem. A partir de janeiro, fevereiro e março, quer dizer, o ambiente será outro. Imaginamos que as mortes por conta da pandemia terão diminuído, as mortes diárias, não que a gente não vem alcançando, infelizmente, batendo esse mórbido, né, e trágico recorde. Né? Eu acho que isso vai continuar acontecendo em janeiro e fevereiro, tudo indica, né, a dificuldade que o país está tendo de lidar com isso, mas o fato é que, né, essa pessoa que recebia este auxílio, certamente a partir de janeiro vai deixar de receber. Pode até receber um auxílio maior do que ela recebia antes de entrar a pandemia, mas jamais o mesmo que ela passou a receber durante a pandemia. E aí será um teste realmente grande para a popularidade de Bolsonaro. Se ela continuará neste nível ou não. É claro que a diminuição ou o fim do auxílio emergencial pode ser substituído por uma retomada da economia e uma melhora da situação da vida das pessoas por conta desta eventual retomada. A ver, tá? Eu coloco isso aqui como uma ressalva. Mas fortemente, né, muito fortemente, a melhoria da popularidade de Bolsonaro se deve, sim, ao auxílio emergencial. Não que outras coisas não tenham tido impacto, mas o impacto dessas outras coisas é muito pequeno diante do auxílio emergencial. Auxílio emergencial este que dificilmente será mantido a partir de janeiro. Não será mantido, pode ser substituído por um Renda Brasil, mas neste nível de gasto, R$ 600 por mês, né, por beneficiário, e muitas famílias, repito, é sempre bom enfatizar isso, muitas famílias estão recebendo 1.200, isto definitivamente não será mantido a partir de janeiro, fevereiro do ano que vem. Então, aí será o grande teste da popularidade de Bolsonaro. Isso não nos torna, eu tuitei, né, chamei, olha, é uma população que não dá bola para as mortes, né, ela dá bola para a renda, né, para a economia. Olha, é isso, é o nosso país. Né? Bem-vindo, né? Prazer em conhecê-lo, eu sou o Brasil, entendeu? O nosso país é isso, quer dizer, não tem essa solidariedade das pessoas se sentirem
próximas daquele que perdeu um ente querido. Né? No Brasil, as pessoas podem até esquecer a morte de alguém próximo, mas elas não esquecem uma dívida. Estou falando de um modo geral, tá? Não estou dizendo que é você, eu, não é isso. Falando de um modo geral, o brasileiro médio, dado que nós atingimos 100 mil mortes, dado que a popularidade de Bolsonaro melhorou, o brasileiro médio, não dá bola para as mortes pela pandemia, como muita gente acha que isso teria importância na cabeça do brasileiro. Mais importante é a sua sobrevivência econômica imediata. Enfim, é isso. Lamento tudo o que eu falei, né, mas eu estou te colocando com os pés no chão. Inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente os vídeos do meu canal e traga gente, conhecidos seus, para fazer parte do canal. Um grande abraço.